Jornalistas, queria começar por referir que tivemos uma reunião muito produtiva e muito interessante com os representantes do OGT, o secretário-geral e o secretário-geral adjunto do OGT. Foi uma reunião onde tivemos a oportunidade de apresentar as razões de substância e as razões políticas que justificam a posição do PSD sobre a matéria que foi objeto da reunião. Foi importante também perceber que o OGT manifestava compreensão sobre esta posição e que claramente estávamos perante uma circunstância tremendamente simples. Quem tinha acordado e criado a base política para o aumento do salário mínimo nacional tinha-se desentendido a seguir relativamente às questões como é que assegurava que esse aumento do salário mínimo nacional era aprovado em concertação social. E, portanto, aquilo que se passou foi tremendamente simples. O Governo não reuniu as condições indispensáveis de ter o apoio dos seus aliados políticos, aqueles que constituem o seu suporte partidário na Assembleia da República, para poder caucionar aquilo que prometeram em concertação social e aquilo que assinaram em concertação social. Fizeram de uma forma muito pouco digna, porque a maneira como foi assinado a correr, depois de saber todas as circunstâncias das divergências internas dentro da maioria, única e exclusivamente com uma vontade de fazer um jogo político, tentar-se empurrar para o PSD a responsabilidade por aquilo que era a falha de apoio que o Governo tinha tido da parte dos partidos que são seus aliados. E aquilo que nós aguardamos agora é que o Governo seja capaz de, com os seus aliados, com aqueles que o sustentam na governação, com quem aprovaram 2 orçamentos de Estado, um programa de Governo, com aqueles que partilham a responsabilidade de comandar a política do país, que encontrem soluções para resolver os problemas que eles próprios criaram. E revela-se um tanto ou quanto provocador e bastante estranha a circunstância de nós assistirmos ao Primeiro-Ministro no Parlamento vangloriar-se que atingiu resultados positivos, afirmando que só foi possível porque seguiu um caminho diferente daquilo que o PSD defende. Um caminho diferente das políticas que o PSD defende. Seguidamente, justifica e aplaude a circunstância dos seus aliados e seus parceiros de coligação no Parlamento não votarem decisivamente não apoiarem esta medida e este acordo de concertação social, e depois acusa a oposição de não lhe dar apoio. Isto é um paradoxo, é uma coisa sem pés nem cabeça, é algo completamente inédito na democracia portuguesa, que é aqueles que são os aliados partidários do Governo não o apoiam. E o Governo exige que a oposição resolva os problemas que a sua maioria não resolveu. Isto é uma inversão absoluta das regras da democracia, não é a primeira vez que isto acontece, mas, muito sinceramente, consideramos que é uma provocação o que o Governo está a fazer e está a tentar alimentar artificialmente esta situação para gerar, obviamente, um ambiente de conflitualidade política na sociedade portuguesa. E, nesse sentido, não podemos deixar de repudiar essa atitude. Foi muito interessante, volto a dizer, a reunião que tivemos hoje com o OGT, permitiu que o OGT não só compreendesse como acolhesse muitas das opiniões que nós transmitimos relativamente a todo este processo. Recebemos da parte do OGT palavras de compreensão relativamente aos nossos argumentos e aguardamos agora serenamente que o Governo seja capaz de resolver os problemas que ele próprio criou, porque não cuidou de garantir o apoio dos seus aliados políticos para uma medida que estava a assinar das duas uma. Ou assinava com reserva mental porque sabia que não tinha o apoio dos seus aliados políticos e, ao fazê-lo, estava a enganar aqueles com quem estava a tentar assinar um acordo, ou então estava à procura de um incidente e de um conflito para criar artificialmente na sociedade portuguesa um momento de tensão política. Então o PSD não vai viabilizar qualquer alternativa à TSU que permita um acordo se os parceiros do Governo não estiverem de acordo com essa alternativa? Como deve compreender, faz parte das regras da democracia, sob pena de se transformar isto numa perversão democrática, que quem se associou para criar uma alternativa de governo àqueles que venceram as eleições, que quem aprovou 2 orçamentos de Estado, que quem aprovou um programa de governo
se volta a juntar para garantir que a execução desse programa de governo, a execução desses orçamentos, são assegurados por aqueles que constituem a maioria. Nós, no passado, em nenhuma circunstância, exigimos da oposição que viesse apoiar medidas que fossem da nossa responsabilidade de assegurar, porque o CDS nos faltava o apoio. Isso nunca aconteceu. Primeiro, dentro da maioria, garantíamos o apoio indispensável para que as nossas iniciativas e as nossas medidas tivessem o apoio daqueles que apoiavam o governo. Quando muitos a seguir fazíamos um apelo para uma abrangência maior de nível político, e para isso negociávamos com os outros partidos, no âmbito parlamentar, essa abrangência. O que está aqui é ao contrário. É a maioria que apoia o governo, os aliados do governo tiraram o tapete ao governo e o governo agora exige que a oposição faça de aliado do governo. Isto é uma perversão e é uma provocação absoluta. Eu não imagino, vai-me desculpar, mas eu não imagino. Pode colocar, mas... Uma alternativa, por exemplo, a redução do IRC, que é uma coisa que o PSD sempre defendeu, e que a esquerda não estaria de acordo. O PSD inviabilizaria essa alternativa só porque a esquerda continua a não estar de acordo? Quando o governo e a maioria apresentar a solução alternativa, eu respondo-lhe à pergunta. Há notícias que dão conta que ao PSD tem chegado também cartas de diversos empresários. Aquilo que lhe posso dizer é que recebemos 3 cartas de associações empresariais setoriais. Portanto, tenho visto aí que supostamente as confederações nos teriam escrito. Até este momento não nos chegou nenhuma correspondência e muito sinceramente, tirando essas 3 cartas que acabei de referir... Não recebeu a carta de Silva Pereira, ex-presidente do Conselho Económico e Social, falando numa traição da identidade e da matriz do partido? Eu, como deve compreender, não recebi carta nenhuma, nem vou comentar isso, como é óbvio. Posso-lhe sublinhar que ouvi com muita atenção as declarações produzidas pelo Dr. Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social, sobre este assunto. Mas, relativamente às cartas que me estava a colocar, é perfeitamente normal e natural que em cada processo político isto é um hábito que existe das pessoas, obviamente, das instituições, das corporações, nos fazerem chegar as suas opiniões. Quase todos os dias os senhores deputados e os partidos recebem das diferentes agentes económicos e sociais do país cartas que evidenciam as suas opiniões. Nós lemos todas essas cartas com muita atenção, responderemos a todas. E há uma coisa que devem compreender. Isto faz parte das regras de funcionamento da democracia e de uma sociedade civilizada em que os partidos acolhem, ouvem todas as opiniões, tomam as suas decisões de acordo com as suas convicções. Está de acordo com este aumento para 557 euros do salário mínimo nacional? Patrões e sindicatos chegaram a um entendimento. Qual é a posição do PSD sobre isso? Eu julgo que deve ter havido aqui um equívoco nesse processo, porque o que aconteceu foi, muito antes de se ter iniciado essa discussão na concertação social, foi fixado no programa do Governo os valores do salário mínimo nacional. E quem definiu isso foram os partidos do Governo. Não fomos consultados relativamente a isso. Em segundo lugar, o que aconteceu foi colocada essa questão na concertação social como uma imposição da parte do Governo. A partir daqui é um processo que o PSD não tem nenhum tipo de envolvimento, nunca foi ouvido, nunca foi chamado para essa matéria, e relativamente à qual aquilo que nós podemos dizer é que não achamos que esse seja um processo que respeite a concertação social. Foi uma intenção artificial, uma intenção política artificial. O PSD não entende então que estejam criadas condições para pedir eleições antecipadas com esta falha de maioria, como fez Francisco Assis? Como deve compreender, o Governo, quando assumiu funções, foi na sequência de umas eleições em que o PSD venceu essas eleições, com o CDS. Nós apresentámos um governo à Assembleia da República, que foi derrubado. Recordam-se do Partido Socialista ter dito que não poderíamos contar com o apoio do Partido Socialista para absolutamente nada, e cumpriram a palavra. Foi logo desde o momento em que violaram as regras que estavam estabelecidas para a eleição do Presidente da Assembleia da República e o voto contra no programa de governo.
assim como disse que apresentariam ao país e ao Sr. Presidente da República uma alternativa de governo que era estável, duradoura e consistente. Repito, estável, duradoura e consistente. Foi com isto que se comprometeu o Dr. António Costa perante os portugueses. É isto que ele tem que cumprir perante os portugueses. Relativamente às declarações, enfim, é uma questão que internamente o Partido Socialista resolverá. Não alimentaremos artificialidades, porque não é isso que neste momento estamos à procura. Duas questões numa. Primeiro, é conhecida a posição dos trabalhadores sociais-democratas em relação a este assunto, o voto devia ser a abstenção. Pergunto-lhe se em algum momento isso foi equacionado, ou se em nenhum momento isso esteve em cima da mesa. E uma curiosidade, qual é a opinião do PSD em relação à proposta do CDS, um prolongamento do 0,75, da redução do 0,75? Porquê é que esta solução não serve? Pelas razões de fundo que nós colocamos desde sempre. A razão pela qual, em 2014, aceitámos a redução da TSU prendia-se com a circunstância de, durante 4 anos, o salário mínimo nacional ter estado congelado em função do acordo celebrado entre o governo do Partido Socialista e a Troika, que congelava o salário mínimo nacional. Após o governo do PS e do CDS ter conseguido tirar o país do resgate financeiro em 2014, chegou-se a acordo na concertação social para que o salário mínimo nacional subisse para níveis que significassem tivessem um significado efetivo no crescimento dos salários. Nessa circunstância, a título excepcional e temporário, admitiu-se compensar o impacto que essa medida teria, ainda no momento em que as empresas estavam a consolidar a sua recuperação, em que a economia estava a dar sinais bastante significativos de recuperação e o emprego também, e para não prejudicar isto, que esta situação viesse a merecer esta solução da TSU, mas transitoriamente e a título excepcional. Isto também é transitório, não é? O transitório significa que é para um tempo limitado. O que é que aconteceu? Em 2016, o Governo voltou a aprovar esta medida. E nós, na altura, elencámos esta justificação para justificar a nossa posição, mas demos o benefício da dúvida. O que é que está a acontecer? Está-se a transformar numa medida, pelo 3º ano consecutivo, não transitória nem excepcional, mas permanente. E, a nosso ver, isso é um incentivo à contratação de trabalhadores com salário mínimo nacional, é uma distorção ao mercado de trabalho que promove baixos salários. E, portanto, é com alguma apreensão que vemos o Partido Socialista a alimentar uma estratégia completamente errada sob o ponto de vista da concepção do mercado de trabalho. E com isso, o Partido Socialista não contará com o apoio do PSD, seguramente. Só uma questão da abstenção. Da? A primeira questão da abstenção Dos trabalhadores social-democratas. Os trabalhadores social-democratas, como a Juventude Social-Democrata, são organizações autónomas do PSD. E, portanto, têm direito a ter a sua opinião. É normal nestas circunstâncias. Nós ouvimos e respeitamos a opinião dos trabalhadores social-democratas e, em função disso, definimos as nossas estratégias. Está definida, está anunciada com respeito que temos pelas nossas organizações autónomas. Disse há pouco que o PSD contou com a compreensão da UGT, mas aqui aos jornalistas, Carlos Silva mostrou-se muito decepcionado e até um pouco zangado com esta situação e voltou a reafirmar que esta atitude do PSD pode revelar-se num esvaziamento da concertação social. O PSD, portanto, tem desacordo dos patrões, tem desacordo da UGT, está a receber cartas a apelar a uma mudança de opinião, de estratégia. Não é um preço muito alto a pagar ficar desta forma isolado em nome de uma oposição ao governo? Sabe que nós não temos esse sentimento, não nos sentimos isolados, sentimos até muito bem acompanhados, desde logo eu julgo que de uma forma geral pelos portugueses compreendem a nossa argumentação. Nós não somos nenhum partido dos patrões, nenhum partido dos trabalhadores, somos um partido dos portugueses e promovemos a concertação entre as diferentes entidades corporativas do nosso país. Somos um partido que promoveu sempre a concertação social. Não nos revemos neste modelo de concertação social baseado numa chantagem e baseado na subjugação dos parceiros sociais. Há uma solução muito simples. Ou aceitam isto, ou levam com isto, quer aceitem, quer não. E, portanto, não nos revemos neste processo. Lamentamos
E compreendo circunstancialmente as declarações do secretário-geral da OGT, por quem temos muito respeito, mas compreendo, também tenho a certeza que o secretário-geral da OGT não deixa de ter a maior compreensão pela nossa posição e compreende esta necessidade que ele tem de ter que defender as entidades patronais numa circunstância destas. Faz favor. Alguma vez o Governo, o Presidente da República, perguntaram ao PSD se o PSD viabilizaria a redução da TSU? Que eu tenha conhecimento, não.